Robson 22 é um pequeno helicóptero para duas pessoas e foi produzido pela companhia Robson Helicopter. Graças ao seu baixo custo de aquisição e operação, o R-22 se tornou o helicóptero padrão para o treinamento de pilotos. Como característica, possui uma alavanca de comando cíclico em forma de Y, facilitando o acesso à cabine. Utiliza um motor de 4 cilindros horizontalmente opostos, movido a gasolina de aviação. Mesmo sendo um helicóptero relativamente de pequeno porte, não existe nada que possa diretamente causar um problema crítico ao voo do helicóptero. Um acidente resulta do alinhamento de vários pequenos problemas. Seguindo estritamente o manual, a aeronave de asas rotativas torna-se o meio de transporte mais seguro já inventado, perdendo apenas para os elevadores. Ao contrário do que muitos imaginam, o helicóptero pode planar após uma pane de motor. Essa manobra é chamada de autorrotação. O R-22 possui um sistema chamado roda livre, com a função de desconectar o motor do eixo de transmissão caso este gire mais devagar que os rotores. O mesmo ocorre em uma bicicleta. Quando paramos de pedalar, a catraca libera a roda para girar livremente em um sentido, mas se a mesma tentar girar no sentido oposto ou mais devagar que a catraca, esta irá travar e transferir a força aos pedais. Cheques diários ou pré-voo. Remova qualquer capa temporária. Verifique as fichas de manutenção para se certificar que o helicóptero está aeronavegável. Durante a inspeção que se segue, verifique as condições gerais do helicóptero e também procure qualquer evidência de vazamento, descoloração devido ao aquecimento, entalhes, fricção, escoriações, corrosão e especialmente por rachaduras. Também verifique desgaste nas juntas onde as peças são soldadas. Desgaste de peças de alumínio produz um pó preto fino, enquanto que o aço produz um resíduo marrom, avermelhado ou preto. Cheque os tela-temps para verificar o aumento de temperatura inexplicados durante o último voo. Vale ressaltar que este treinamento é de uso exclusivo para simuladores caseiros como X-Plane, FSX ou Prepare 3D e de uso proibido em aeronaves reais e em respectivas escolas de aviação civil. Nesta fase, executaremos toda a parte de pré-voo e cheque diários, deixando a aeronave completamente preparada para o seu acionamento. Utilize as teclas Shift F4 e Shift F5 caso queira remover as portas. Janela de inspeção. Switch do Master ON. Quantidade de combustível. Verifique os indicadores. Switches do teste das luzes de aviso. Aperte para testá-las. Switch do Master OFF. Quantidade de combustível do tanque auxiliar. Tampa do tanque de combustível apertada. Tanque de combustível auxiliar sem vazamentos. Drenar o tanque auxiliar. Amostra. Óleo na caixa de transmissão, cheio e sem vazamentos. Freio do rotor, atuação normal. Prato flexível, sem rachaduras, porcas apertadas. Yoke flanges, sem rachaduras. Tela temp da caixa de transmissão, normal. Roda livre, sem vazamentos.
Tomada estática, sem obstrução. Terminais esféricos, livres de folga. Ajustes dos tubos de aço, sem rachaduras. Todas as abraçadeiras, apertadas. Controle do rotor de cauda, sem interferência. Janela de inspeção travada. Lado direito do motor. Traqueias de ar do carburador, fixas. Concha do aquecimento do carburador, fixa. Defletora de metal do motor, sem rachaduras. Terminais elétricos, apertados. Linha de combustível, sem vazamentos. Janela do radiador de óleo, cheque. Linhas de óleo, sem vazamentos ou fricção. Sistema de exaustão, sem rachaduras. Condições gerais do motor, cheque. Condições das correias em V, cheque. Folga das correias em V, cheque. Roda livre, sem vazamento. Rolamento superior, sem vazamento. Tela temp, rolamento superior, normal. Entalhe da polia, liso e uniforme. Prato flexível, sem rachaduras, porcas apertadas. Yoke flanges, sem rachaduras. Treliça, sem rachaduras. Controle do rotor de cauda, sem interferência. Parte traseira do motor. Contraporca do fã, pino alinhado com as marcas. Fã, sem rachaduras. Coletor de ar do fã, sem rachaduras. Rolamento inferior. Empenagem. Estabilizador horizontal e vertical, sem rachaduras. Abraçadeiras, apertadas. Luz de navegação, cheque. Rotor de cauda. Prato flexível traseiro, sem rachadura e porcas apertadas. Tela temp da caixa de transmissão, normal. Óleo da caixa de transmissão, cheio e sem vazamento. Pás, limpas e sem danos de rachaduras. Terminais esféricos, livres e sem folga. Porcas dos links de mudança de passo, apertadas. Rolamentos de batimento do cubo, livres de folga. Esferas do rolamento do batimento do cubo. Parafuso impede a rotação. Bell crank, livre sem folga. Cone de cauda. Rebites, apertados. Revestimento, sem rachaduras ou entalhes. Condição da luz strobo anticolisão, cheque. Antena, cheque. Parafusos de fixação, apertados. Lado esquerdo do motor. Defletora de metal do motor, sem rachaduras. Sistema de exaustão, sem rachaduras. Linhas de combustível, sem vazamento. Drenar o filtro do combustível, amostra. Sistema articulado da manete, operável. Bateria e relé, fixos. Tensão da correia do alternador, cheque. Treliça, sem rachaduras.
Condição geral do motor, cheque. Tanque de combustível principal, vazamento, nenhum. Quantidade, cheque. Tampa, apertada. Drenar, amostra. Rotor principal, condições das pás, limpas e sem danos ou rachaduras. Guarda-pó da mudança de passo, sem vazamentos. Parafusos da dobradiça principal, pinos Coulter instalados. Todos os terminais esféricos, livres sem folga. Porcas do link de mudança de passo, apertadas. Freno do link de mudança de passo, fixo. Todas as abraçadeiras, apertadas. Tesoura do switch plate, sem folga excessiva. Fuselagem do lado esquerdo. Bagageiro, cheque. Comandos do duplo comando, fixos e instalados. Coletivo, livre. Cintos de segurança, checar condições e afivelado. Porta fechada e destravada. Contrapino da porta instalado. Luz de navegação, cheque. Trem de pouso, cheque. Roda de manobra de solo, removida. Seção do nariz. Tubo de pitot, livre. Condição e limpeza do para-brisa, cheque. Entrada de ar, livre. Faróis de pouso, cheque. Fuselagem lado direito. Trem de pouso, cheque. Roda de manobra de solo, removida. Luz de navegação, cheque. Contrapino da porta, instalado. Bagageiro, cheque. Interior da cabine. Artigos soltos, removidos ou guardados. Cintos de segurança, cheque condição. Instrumentos, switches e controles, cheque condição. Os comandos do duplo comando devem ser removidos se a pessoa no assento esquerdo não for um piloto de helicóptero graduado. Quando voando solo, complete o bagageiro esquerdo antes de usar o compartimento direito. Evite colocar objetos no compartimento que possam machucar os ocupantes, caso o assento afunde durante um pouso placado. Pilotos baixos podem precisar de uma almofada para obter controle total de todos os comandos.